mel sua palavra, dá sabor à minha vida, ilumina o meu caminho. Oi, família Mel de Deus, que alegria, 365 dias para ler, meditar o Novo Testamento, de intimidade com Jesus Palavra. Como é bom meditar a palavra, ela vai mudando o nosso coração, vai dando sentido à nossa vida, vai transformando a nossa atitude diária frente à palavra. Essa palavra nos questiona, essa palavra nos desestrutura e estrutura de novo. Essa palavra vem superar toda a amargura que a vida nos oferece cada dia. Não deixe que a amargura do mundo, das coisas, das situações tomem conta de você. Seja inundado hoje pela palavra de Deus, pela força que vem de Jesus em sua palavra. Logos que muda, logos que transforma, transfigura e te configura ao Cristo, a Jesus. Você vai começar a ser uma pessoa espiritual, vai começar, ou melhor, vai se tornar cada vez mais essa imagem, essa semelhança de Deus pela palavra que vai transformando o nosso interior, o nosso exterior, as nossas atitudes, todo o nosso dia vai sendo transformado e inundado por essa palavra que é viva e eficaz, é espírito e é vida. Hoje nós vamos meditar, continuar com São Lucas, nosso evangelista da oração tão amado, a apresentação de Jesus no templo e também Jesus aos 12 anos. São dois mistérios que nós vamos contemplar hoje do nosso rosário. Quando a gente reza o quarto e o quinto mistério dos textos gozosos, a gente medita exatamente esses dois textos aqui. Vamos juntos? Primeiro Lucas 2, de 21 até o 40 e depois do 41 ao 52. Vai ser uma leitura um pouquinho mais longa hoje, mas cheia de vida. Peço que você tenha total atenção a cada palavra. Completados que foram os 8 dias para ser circuncidado o menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, como lhe tinha chamado o anjo, antes de ser concebido no seio materno. Concluídos os dias da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecerem o sacrifício prescrito pela lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Ora, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem, justo e piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava com ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não morreria sem primeiro ver o Cristo do Senhor. Impelido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e tendo os pais apresentado o menino Jesus, para cumprirem a respeito dele os preceitos da lei, tomou-o em seus braços e louvou a Deus nesses termos: Agora, Senhor, deixai o vosso servo ir em paz, segundo a vossa palavra, porque os meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes diante de todos os povos, como luz para iluminar as nações e para a glória do vosso povo de Israel. Seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que ele dizia. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda ou de soerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada traspassará a tua alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade avançada. Depois de ter vivido 7 anos com o seu marido, desde a sua virgindade, ficara viúva. E agora, com 84 anos, não se apartavam do templo, servindo a Deus noite e dia, em jejuns e orações. Chegando ela à mesma hora, louvava a Deus e falava de Jesus a todos aqueles que em Jerusalém esperavam a libertação.
Após terem observado tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas, não o encontrando, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando. Todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe lhe disse: Meu filho, o que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhe ele: Por que me procuráveis? Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele dissera. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, um textão bem grande, nós vamos demorar um pouquinho mais hoje, 2 minutinhos a mais para a gente meditar. Você quer crescer em sabedoria, estatura e graça diante dos homens e diante de Deus? Você quer? Então vou te dar algumas dicas a partir dessa leitura da palavra. Primeiro, nós temos que obedecer à lei de Deus. José e Maria eram muito mais santos que nós, concordam? Sim ou não? Com certeza, né? Eram ou não eram mais santos que a gente? E eles obedeceram à lei de Deus integralmente, em cada detalhe, em cada minúcia. Primeiro, foram consagrar o menino a Deus, entregar completamente o primogênito de Deus ao próprio Deus no templo, porque era uma lei, era uma regra. Todo menino do sexo masculino, né? Menino do sexo masculino, tão redundante, mas é isso, é consagrado a Deus, ou seja, é separado deste mundo para ser totalmente de Deus. Diz a palavra aqui logo no iniciozinho. Então, Nossa Senhora e São José obedeceram e foram: olha, esse menino é teu, Deus, te pertence. E aí ofereceram o sacrifício dos pobres, uma rolinha e um pombinho. Os grandes, os ricos, ofereciam touro, carneiro e um boi. Os pobres ofereciam rolinhas, passarinhos e pombinhas. Então, Nossa Senhora e São José ofereceram pelo resgate do primogênito, para que o primogênito fosse resgatado para o seio familiar. Eles ofereceram o sacrifício dos pobres. Então, integralmente foram se submeter à lei religiosa. Obedeceram. Quer ser feliz, quer crescer em sabedoria, estatura e graça? Obedeça a lei de Deus, obedeça os mandamentos, obedeça os detalhes de tudo que Deus fala. Conheça quais são os mandamentos, conheça a lei da igreja, conheça os sacramentos e viva e obedeça o que Deus fala. Porque você vai ser um homem grande, uma mulher grande, uma pessoa grande é aquela que, embora pobre, obedece, e essa pessoa diante de Deus e dos homens é grande. Depois, eles tiveram 2 profecias, né? Simeão era um senhor, um velho, um ancião, que servia a Deus no templo, um profeta. E Deus disse para ele: olha, meu irmão, você não vai morrer sem ver a glória, a libertação, sem que os seus olhos ouçam e vejam a grande graça esperada por milênios, que é Jesus Cristo, que é a plenitude e o cumprimento da promessa. Então, Simeão, revelado pelo Espírito Santo, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele vivia de acordo com a voz do Espírito. Ele era movido de acordo com a voz do Espírito. Ele ia e vinha de acordo com a voz do Espírito. E ele chega na hora certa, no momento oportuno, para ver a Jesus. Você é uma pessoa movida pelo Espírito Santo? Os seus passos, o seu dia a dia, as suas horas do dia, é no poder e na força do Espírito Santo, como Simeão?
Ele estava lá, ouviu e viu a promessa se cumprir. E ele diz que eu quero também que nós também no final da nossa vida possamos dizer, se a gente é guiado pela lei de Deus e pelo poder do Espírito: Senhor, deixa a sua serva em paz, porque os meus olhos viram a salvação. Eu quero que na hora da sua morte, no momento em que Deus te chamar, você também possa dizer como Simeão, de consciência tranquila: deixe o seu servo, a sua serva ir embora em paz, porque os meus olhos viram Jesus o tempo todo. Eu fui movido pelo poder do Espírito Santo, eu segui a lei de Deus, eu caminhei na tua presença. Não há nada que me acuse, o meu coração está em paz. E eu posso ir ao teu encontro de coração aberto, de peito aberto, Senhor. Porque não tem nada que me acuse. Eu sou uma pessoa que vivi todos os dias da minha vida no poder do Espírito, na presença de Deus, servindo ao Senhor. Depois, outro personagem muito importante, Ana, uma mulher que poderia ter se revoltado. Jovenzinha, ela ficou viúva. 7 anos só de casada. O que ela foi fazer? Ficou na revolta dela? Ficou lamuriando? Ficou olhando para o próprio umbigo? Ficou olhando para si mesma? Não. Essa mulher foi servir a Deus no templo todos os dias da sua vida. Estava com 84 anos e não se apartava do templo, oferecendo jejum, lágrimas e oração por cada um de nós, para que as pessoas conhecessem a salvação, para que a promessa de Deus, o Salvador, o Messias, pudesse atingir, libertar, iluminar todos que jazem nas trevas. Então essa mulher não parou na dor, não parou na viuvez, não parou no seu sofrimento, não parou no seu umbigo. Ela se abriu à graça. E ela ofertou a sua vida em sacrifício para que outros pudessem ter vida. E essa mulher foi honrada por Deus. Ela também pôde pegar o menino nos braços. Ela pegou Jesus nos braços. Ela pegou Jesus encarnado, a palavra, em seus braços. E louvava a Deus, exaltava e bendizia o poder de Deus. Nossa Senhora e São José ficaram admirados com a grande graça que estavam falando do menino. Embora Nossa Senhora ouviu uma coisa ruim, mas Nossa Senhora também não parou naquela profecia dura de Simeão. Uma espada de dor traspassará seu coração. Ela não parou nessa dor, ela não parou nessa angústia, mas ela foi além e continuou admirada do poder de Deus. Então você quer crescer em sabedoria, estatura e graça? Alguns passos. Obedeça a lei de Deus nas minúcias, como São José e Nossa Senhora. Fique cheio do Espírito Santo e seja conduzido no seu dia a dia pelo poder do Espírito Santo. Em cada passo, em cada segundo, ouça o mover de Deus e obedeça o mover de Deus para você ter Jesus nos seus braços, como Simeão. E ao invés de ficar amargurado na dor, no sofrimento, das perdas, do luto, você seja como Ana. Ofereça seu sofrimento, sua dor, suas lágrimas para servir a Deus no templo, para que outros encontrem a luz. É o que eu peço hoje para você, e você vai crescer em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde você andar, você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Fica com Deus, que Deus te abençoe, que esse dia seja o melhor dia da sua vida para crescer na graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como mel sua palavra dá sabor à minha vida, ilumina o meu caminho.